Olá, meus irmãos. Paz seja com vocês. Eu gostaria de ler com vocês um texto de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 ao 16. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem aí. Vamos orar antes de tudo, para que o Senhor abra nosso coração. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra revelada chegou a nós, traduzida de forma maravilhosa, e nos ajuda, Pai, a compreendermos, pelo menos em parte, os teus caminhos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida e principalmente pelo dom da vida eterna. Muito obrigado pelo sangue do teu Filho derramado na cruz por nós. Que nesse momento, Pai, dessa palavra, possamos estar com o coração aberto e que teu Santo Espírito brilhe em nós, iluminando a nossa mente, para que observemos e analisemos a sua palavra com toda a excelência, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos ler, meus irmãos, Mateus 5, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu gosto muito desse texto bíblico, especialmente porque ele está no Sermão do Monte. Eu tenho um carinho muito especial pelas palavras do nosso Senhor, aqui em específico no Sermão do Monte, porque Jesus nos ensina categoricamente como é ser um discípulo. Tanto que em muitos materiais de discipulado é utilizado o Sermão do Monte como uma ferramenta principal ali, né? E também é muito interessante porque descreve passo a passo como ser um discípulo com excelência. E isso é muito importante para nós, que recebemos vida nova em Cristo Jesus. Então, nesse pequeno trecho que eu li, ele está logo após as bem-aventuranças. E é interessante destacar 3 elementos que há nesse trechinho: o sal, a luz e o mundo. Então, uma explicação básica a respeito: o sal, que em quantidades apropriadas, ele dá um sabor agradável ao alimento e é muito eficaz para a conservação dele. Então, o sal, além do sabor, ele age como um conservante. Foi utilizada essa ilustração pelo Senhor porque na época não tínhamos geladeiras, né? Não tinha nenhum conservador, digamos assim, eletrônico para se guardar carnes e comidas. Era utilizado o sal, principalmente nas carnes. A luz, que serve para iluminar, ajudar a ter uma boa visão da realidade proposta ao ambiente, seja ele físico, seja ele intelectual ou sentimental, presente e distante. E mundo. A palavra no original, ali no grego, é cosmos. Ela algumas vezes é utilizada para descrever todos os povos da Terra, assim como para descrever o mundo caído, as concupiscências da carne. Essa palavra é muito interessante de ser estudada com bastante profundidade. Então aqui também uma observação interessante
é que o termo luz ele é usado para descrever o próprio Deus e enfatizar a sua santidade e justiça. Lá em 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Lá em Tiago 1,17 diz que o Senhor é Pai das luzes. Olhem só que maravilhoso isso daqui. No Salmo 104, versículo 2, diz que ele está coberto de luz, como de um manto. Então, o Senhor é pura luz. Em 1 Timóteo 6, versículo 16, Paulo nos diz que ele habita em luz inacessível. Tamanha é a luz dele. Tamanha é a luz, tal qual não temos nem capacidade para enxergá-la. Então aqui algumas aplicações para nós. Gosto muito das palavras do bispo J.C. Riley, que devemos ser sal da terra. Ele diz assim para nós: os verdadeiros cristãos devem ser neste mundo como o sal. Ora, o sal tem um sabor todo peculiar, diferente de qualquer outra coisa. Quando misturado com outras substâncias, preserva da corrupção. O sal transmite um pouco do seu sabor a tudo com o que é misturado. Só é útil enquanto preserva o sabor. Do contrário, para nada mais presta. Somos crentes verdadeiros? Atentemos para a nossa posição e nossos deveres nesse mundo. Então, muito brilhante, muito bom isso que o bispo nos exorta nessas palavras, em auxílio ali para que interpretemos de melhor forma a palavra do Senhor, porque é isso, recebemos nova vida em Cristo Jesus. O nosso desejo deve ser o mesmo desejo que o Senhor tem, de que todos venham a conhecê-lo, de que todos venham a ser salvos. Óbvio que, longe de qualquer tipo de pregação de doutrina universalista, sabemos que muitas pessoas não obterão salvação. A própria palavra do Senhor nos diz isso. Então, porém, entretanto, devemos ter esse desejo. Mesmo que seja a pessoa mais ímpia que conheçamos, nosso desejo deve ser de que essa pessoa conheça Jesus. E também acho muito legal aqui quando ele coloca, o bispo Charles Riley, que quando ele diz que devemos ser luz do mundo, os verdadeiros crentes devem viver como luzes neste mundo. A propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas. A menor centelha em uma sala escura pode ser vista prontamente. Dentre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência depois de ter criado os céus e a terra. Lá em Gênesis 1:3, Deus diz: haja luz, e houve luz, e Deus viu que era bom. Porque as trevas não prevalecem sobre a luz. A gente pode utilizar um exemplo de acender uma pequena lanterninha de telefone, pode ser. Hoje um monte de celulares vem com lanterna. Então, um ambiente inteiro escuro, acendemos uma lanterninha de celular e olha só como a luz é destacada. Que maravilhoso. Agora imaginem só uma luz que resplandece por todo o universo. Isso é maravilhoso. Isso deve nos gerar uma grande admiração, um grande desejo de poder conhecer de perto toda essa luz. Sem a luz, este mundo seria um vazio obscuro. Somos crentes verdadeiros? Nesse caso, consideremos novamente a nossa posição e as nossas responsabilidades. Então, somos sal da terra, devemos salgar este mundo, devemos ser influenciadores neste mundo. Será que nós perdemos muito tempo
com os nossos pecados, com os nossos vícios, com os nossos pecadinhos de estimação? Será que nos recolhemos? Jesus diz aqui que o sal sem sabor não presta para nada a não ser para ser jogado fora. E para que serve uma luz se ela vai ficar escondida? Deus, eu gosto muito da ideia de que Deus ele é um Deus abscôndito, ele vive escondido aos nossos olhos, mas ele, ao mesmo tempo, ele é revelatus, como diz no latim, que ele é um Deus que se revela para nós durante a história, durante a revelação que nos traz nova vida, na qual temos um encontro com Deus e Ele se faz presente e nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aqui eu gostaria de trazer algumas considerações, umas aplicações para nós, como igreja. Então é da nossa natureza, como cristãos, temperar tudo que está à nossa volta. É da nossa natureza. Se não temperamos, tem algo muito errado. Se não temperamos, será que fomos alcançados? Será que nascemos de novo? Sabe, meus irmãos, se não há esse desejo de temperar o mundo, de fazer a diferença no mundo, seja da forma que for, seja desde a forma mais simples, como um camponês, alguém que mora no interior e vai falar de Jesus para o seu vizinho, e que seja um bom cidadão, um bom marido principalmente, um bom pai, que glorifique a Deus através das suas ações. Pode não ser a pessoa mais intelectual, nem a com linguajar mais robusto, mais bem elaborado. Não estou trabalhando aqui, não quero que observemos questões cognitivas aqui. Quero que observemos a simplicidade mesmo. Jesus fala para nós que devemos ser simples como as pombas. Então, que sejamos simples, mas que sejamos esse simples que tempera. E é da natureza da nossa fé espalhá-la em tudo que tocamos. Então, ali na passagem da Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, Deus fala para que andemos por esse mundo, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é ser sal. Isso é ir temperar o mundo. É lançar a mensagem salvadora. É mostrar como, e também ali quando ele fala fazendo discípulos, ensinar pessoas a viverem como salvas, a viverem como se estivessem reproduzindo um reflexo do céu. É assim que temos que viver. No relacionamento com o próximo, nós devemos ser sérios, mansos e humildes. Sérios em que sentido? Não posso brincar com ninguém, não posso ter um senso de humor um pouco peculiar. Não é isso. É sério diante das coisas erradas que existem nesse mundo. É advertindo-os do seu erro. A mensagem nossa tem que ser uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Então, mas não significa que nós cristãos somos pessoas bitoladas, de mente fechada, ou até mesmo pessoas que não gostam de dar risada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de sorrir. Gosto muito de fazer gracejos. É uma bênção. Mansos, em que sentido? Será que devemos baixar a nossa guarda, baixar a nossa cabeça para tudo que o mundo oferece? Será que devemos simplesmente nos calar diante das injustiças do mundo? Não, muito pelo contrário. Somos salvos justamente para sermos o contrário do que o mundo quer. O mundo quer apodrecer as pessoas.
O mundo deseja matar as pessoas, lançá-las no pecado, mandar, né, nadarem na correnteza e ir para o inferno sorrindo. Mas no inferno será só lágrimas. No inferno será só sofrimento. E aí? De que valeu? De que valeu satisfazer todas as concupiscências da carne? De que valeu satisfazer tudo o que há de errado em nós? Não valeu em nada. Então que nós possamos ser esse tipo de crente manso, que vai ensinar com carinho, que vai ensinar com amor, ser sério, repreender com justiça, utilizando a régua de medida necessária para determinados momentos, porque também não adianta nada nós agirmos como legalistas tolos, esse não é o propósito. E humildes. Nosso relacionamento com o próximo deve ser humilde. Não devemos agir com soberba. Chegar para um ímpio, por exemplo, e falar: sou salvo. Você vai para o inferno se não crer em Jesus. É uma verdade. Mas ela deve ser falada como Nosso Senhor falaria. Às vezes com um pouco mais de energia e às vezes também mais brando. Não tem problema. Nós devemos sempre agir cautelosamente de acordo com cada tipo de pessoa. Cada pessoa recebe a mensagem de uma forma. Também não estou dizendo que devemos fazer espetáculos de circo para as pessoas conhecerem Jesus. Longe disso, porque a palavra do Senhor não é brinquedo. Devemos ser sempre sérios diante dela. Deus nos pôs ao lado de outras pessoas para que possamos comunicá-las sobre toda a graça que recebemos da parte dele. Olhem que maravilhoso isso. Como Nosso Senhor é bom. Além de nos dar a oportunidade de estar com Ele, Ele nos dá a oportunidade de falar acerca dele. Olha só que maravilhoso isso, meus irmãos. Isso é uma bênção sem limites, sabe? Uma das coisas que mais traz felicidade para o nosso ser é a gratidão. E quando trabalhamos para o Senhor para glorificá-lo, nós devemos trabalhar com gratidão. Devemos anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo com gratidão, porque isso demonstra que nós valorizamos a salvação, que nós valorizamos o sangue santo que foi derramado na cruz. Isso é muito bom. Nossas ações são diferentes das ações daqueles que andam nas trevas, pois esses são inimigos de Deus. Então, se somos luz, se temos luz, se somos portadores de luz, porque o Senhor colocou a luz em nós, então nós devemos viver como luz. Devemos viver como quem é iluminado. Não adianta nada eu assistir todas as pregações, não adianta nada eu fazer todas as boas obras possíveis, se eu não tiver luz. É muito interessante quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que pode dar todo o dinheiro aos pobres, usar dom de línguas e etc e tal. Se não tiver amor, de nada adianta. Então, podemos ser a pessoa que já leu a Bíblia 500 vezes, podemos ser a pessoa que leu 300 livros na vida ou até mais, mas se não tiver luz, se não tiver amor, de nada adianta. Apresentamos a santidade de Deus nas nossas vidas com o nosso testemunho. Sabe, meus irmãos, é muito triste quando vemos cristãos que quando chegam numa roda de ímpios, os ímpios se alegram não por uma boa razão. Se alegram porque chegou alguém que é parecido com eles. Isso é lamentável.
sabe? Então, assim, uma reflexão muito importante para nós analisarmos é que se nós usássemos, né, se nós evangelizássemos pessoas com a mesma frequência, ou pelo menos com uma frequência parecida com a qual nós pecamos, eu acredito que nenhum ser humano na face da Terra não teria ouvido falar de Jesus. Toda a humanidade, pelo menos ouvir falar, já teria ouvido. Isso é triste, é lamentável. Nós influenciamos, ou pelo menos buscamos influenciar as pessoas de acordo com os padrões morais e éticos revelados a nós por Deus na Bíblia. Então nós devemos ser influenciadores, nós devemos ser pessoas, né? Hoje tá na moda aí por causa dos campos ideológicos, por causa dos ultra-intelectuais da sociedade aí, tá na moda desconstruir tudo. Existe um padrão familiar, eles querem desconstruir. Existe um padrão sexual para que a Bíblia nos orienta, um padrão sexual segundo a ótica divina, eles querem desconstruir. Existe um padrão para a própria moral, para a verdade, e eles querem desconstruir. Então, que nós possamos ser reconstrutores. Existe uma linha de pensamento dentro da apologética cristã, que é a defesa da fé, que se chama reconstrucionismo. E é muito legal, porque pega todos esses aspectos que pelo pessoal desconstruidão foram assassinados, desfeitos ou deixados de lado e reconstrói. Por exemplo, na questão da sexualidade, reconstrói a ideia da sexualidade. Pega uma sociedade, pega um grupo de pessoas que defendem uma ideia de uma sexualidade totalmente desconstruída, conforme o padrão bíblico, e reconstrói, segundo os moldes bíblicos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. E acerca do sal, olhem só que incrível. Quando pegamos uma panela de feijão, ou vamos temperar o arroz, ou qualquer coisa que seja, um pouco de carne, por exemplo, pegar um quilo de carne. Eu não vou colocar 1 quilo de sal para temperar essa carne. Muito pelo contrário, um pouquinho de sal que eu jogo ali em cima já está maravilhoso. Já tempera e a carne fica completamente útil e proveitosa e saborosa para servir de alimento. Olha que maravilha. Assim somos nós. Poucos cristãos devem fazer a diferença, porque poucos cristãos já são suficientes. Por isso Jesus utilizou essa fala. Vocês são o sal da terra. Vocês devem ter sabor. Diferente dos ímpios que não têm sabor nenhum. Por isso que tem a ilustração que será jogado fora. São os ramos que serão jogados fora, serão queimados. Então, que nós possamos observar essas características do cristão verdadeiro. Que nós possamos ser sal, salgar essa terra, iluminar este mundo, como esse mundo está cheio de trevas. Sabemos, é claro, é óbvio, que tudo vai piorar para a raça humana até a volta do nosso Senhor. Mas devemos agir como cidadãos do céu aqui. Devemos agir aqui como um reflexo do que seremos no paraíso. Porque se já somos salvos, então devemos viver como salvos. Essa é a centelha. E para encerrar, eu gosto muito de uma fala do puritano Matthew Henry, que ele diz assim para nós: a glória de Deus é a maior coisa que devemos buscar em tudo que fizermos. Não devemos apenas nos esforçar para que possamos glorificar a Deus, mas precisamos fazer o possível para levar outras pessoas a glorificá-lo também.
Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê forças, coragem, determinação e todas as ferramentas possíveis para que possamos ser luz e ser sal dia e noite nesse mundo caído. Vamos orar, meus irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor diz que nós somos sal e que nós somos luz. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos servindo no Teu reino, Senhor. Te pedimos, Senhor, ajuda nisso. Te pedimos que o Senhor nos ajude a ser cada vez mais brilhantes nessa terra, para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude, Senhor, porque devemos ser sal, devemos temperar a vida das pessoas, devemos conservar esse mundo, devemos, Pai, viver como salvos, viver como cidadãos do céu. Pai, sem o Senhor nós não conseguimos nada. Sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine e nos encha de graça para que possamos, com toda coragem e determinação, agir contra esse mundo caído e que o império das trevas não prevaleça sobre nós, Pai. Que o Senhor estenda as suas mãos graciosas sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.